Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva e acione o sino de notificação, tá certo? E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal. Eu quero falar sobre um tema que eu considero muito importante. E o título do nosso vídeo hoje É aqui que mora o perigo. Vou repetir. É aqui que mora o perigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 14, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhe deu um pouco do mel. E eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Queridos, eu quero chamar sua atenção e eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o final, né? Até porque dá muito trabalho para a gente produzir e é importante, né, você assistir, porque eu vou entender que você está gostando, né? Eu vou entender que você está, de fato, se interessando pelo conteúdo que nós estamos produzindo aqui. Eu quero falar sobre essa situação, esse tema, né? É aqui que mora o perigo. Você já parou para se perguntar se você de fato está valorizando Jesus de verdade? Se você de fato está cumprindo com as Escrituras Sagradas para que um dia você não seja rejeitado por Deus? Porque eu usei aqui como parâmetro, né, para essa mensagem esse personagem chamado Sansão. Aqui no capítulo 13 de Juízes é onde começa a história desse personagem. O anjo do Senhor orienta os pais de Sansão de como Sansão deveria viver. Afinal, ele era um escolhido de Deus como nazireu. Então aqui foram dadas todas as orientações necessárias. Aqui no capítulo 14, no texto que lemos, mais especificamente você pode conferir do versículo 5 ao versículo de número 9, nós percebemos que Sansão, ele enganou os pais e ele rejeitou aquilo que Deus havia dado a ele, que era exatamente o nazireado. Sansão era um homem escolhido por Deus e, de acordo com a lei dos nazireus, Sansão jamais deveria tocar em um defunto, muito menos comer o que havia dentro do defunto. E foi exatamente o que Sansão fez. A Bíblia diz que Sansão, ele matou um leão com as suas próprias mãos. Dias depois, quando ele ia à casa da mulher com a qual ele ia se casar, a Bíblia diz que ele saiu da estrada para olhar, para dar uma olhada. Olha o perigo da curiosidade, irmãos. Ele foi dar uma olhada no leão. E quando ele chegou lá, ele achou interessante que dentro do leão havia exatamente uma colmeia. E nesta colmeia, certamente havia mel. Então Sansão, diz a Bíblia que ele tirou o mel com as mãos, saiu comendo e ainda levou para os pais. Eu sei que se eu perguntar para muita gente, se nós nos fizermos esta pergunta que eu vou fazer agora, a resposta é óbvia, é clara, é clara. Se eu perguntar, você tem coragem de negar a Jesus? Você tem coragem de rejeitar Jesus? A resposta é, todos nós diremos não.
Só que é importante nós refletirmos que muitas vezes as nossas palavras, elas não condizem com as nossas atitudes. Elas não condizem com as nossas ações. Então, é aqui que mora o perigo. É exatamente por isso que nós devemos nos policiar, vigiar, para quê? Para que nós não venhamos amargar, né, aquilo, o dissabor de ouvir Jesus dizer, eu não vos conheço, de ouvir o que Sansão ouviu quando Dalila o acordou após ele ter tido os seus cabelos cortados, e ela disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele pensou eu vou me livrar deles, como eu fiz todas as outras vezes. Só que a Bíblia deixa bem claro que Sansão, ele não sabia que o Espírito de Deus havia saído dele. Eu quero chamar a nossa atenção aqui, irmãos, para um dia chamado juízo final. Porque é nesse dia que muitos vão se dar contas de que rejeitaram Jesus por toda a sua vida, que não valorizaram Jesus durante todo o tempo em que estiveram nessa terra. Não foram capazes de o negar com palavras, não foram capazes de publicar, como muitos que quando deixam Jesus fazem questão de dizer, eu agora não sou mais crente, eu agora não canto mais na igreja, eu agora não prego mais, eu agora vou viver um outro projeto. Eu lembro de uma cantora, eu até gostava muito dela, chamada Jamile, que quando ela decidiu, ela simplesmente publicou um vídeo e disse que a partir de agora ela estaria em um outro projeto. Então, eu fico imaginando que muitos de nós não vamos ter ou não temos coragem de negar Jesus com palavras, de dizer eu não quero Jesus, eu não acredito mais nele, eu não quero mais andar com ele. Só que com atitudes, com ações, como essa de Sansão, rejeitam, abandonam e viram as costas para Jesus. Sansão não disse para o pai, olha pai, come aqui esse mel aqui que eu tirei lá de dentro do leão que eu matei. Ele não falou isso. Ele não disse, Deus, eu não quero mais ser nazireu, eu não quero mais ser um consagrado a ti. Ele não disse isso. Ele não abriu a boca dele para falar isso. Só que, quando ele teve a atitude, aqui no versículo 9 de Juízes, capítulo de número 14, quando ele foi lá e comeu o mel e ainda deu para os seus pais, ele estava dizendo para Deus que ele não estava nem aí para o chamado dele, ele não estava nem aí para a consagração dele, ele simplesmente estava brincando, rejeitando, o que Deus havia dado a ele. E é importante nós refletirmos que no dia do juízo final haverá um grupo de pessoas que não fizeram isso aqui na terra, não tiveram coragem de publicar vídeo dizendo que não queriam mais Jesus, que não tiveram coragem de chegar com os seus amigos, seus irmãos, a sociedade e dizer, eu não vou mais seguir a Cristo. Não fizeram. Mas com atitudes mostraram que não queriam mais compromisso com Cristo. E naquele grande dia, Jesus vai dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E aí muitos vão dizer, Senhor, mas nós fizemos milagres no teu nome. Nós expulsamos demônios no teu nome. Nós anunciamos a tua mensagem. Jesus vai dizer, mas eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Irmãos,
O grande X da questão aqui não é você não errar. E é claro que isso não nos dá o direito de vivermos no pecado, de vivermos conformados com o pecado, com uma vida pecaminosa. Mas o que eu estou querendo dizer é que o grande X da questão é você se arrepender de verdade dos seus erros e não praticá-los mais. Então, eu fico imaginando essas pessoas, né, sentindo uma frustração de ouvir Jesus dizer que não vos conhece, de ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Porque é isso que Jesus vai dizer para muitos que estão hoje praticando apostasia. Para muitos que hoje estão deixando de anunciar o que anunciavam no passado. Para muitos que estão deixando de acreditar no que acreditavam no passado, quando tinham uma vida diante de Deus. Quantos cantores, quantos famosos que quando eram crianças, quando eram jovens, serviam a Deus e hoje não servem mais. Quantos políticos que outrora serviam a Deus, mas dentro da política fazem conchavos, fazem acordos, né? Participam de coisas ilícitas, quando a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas, não há acordo entre Deus e o diabo. Não há. Então, é necessário nós refletirmos, né, sobre as nossas vidas, sobre como estamos vivendo, né? Certamente todos nós, e aqui eu me incluo nisso, já erramos. Cometemos falhas que não deveríamos cometer, cometemos pecados que não deveríamos cometer, mas o grande X da questão é: houve arrependimento? Houve transformação? Houve abandono do pecado? Ou continua no pecado, continua se conformando e até diz o seguinte: não, Deus é amor, ele vai me entender, né? É muito perigoso, irmãos, a gente pensar que Deus nos aceita mesmo assim de qualquer jeito. É perigoso isso, né? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Então, vamos ter cuidado, né? Tem uma letra de uma canção que diz assim: eu sou humano, eu só sei errar. Ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, né? Nós não podemos nos conformar com esta situação. Nós somos seres humanos e só sabemos errar. Não, nós temos que compreender que Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós temos que entender que quando Jesus, né, nos chamou, ele nos chamou para nós vivermos uma vida de renúncia, uma vida a cada dia sendo transformada, uma vida onde nós sejamos capazes de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e mudarmos, né? Foi isso que Jesus quis dizer: negue-se a si mesmo. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, nos conformar com o fato de que nós somos fracos, somos seres humanos, somos falhos e que Deus nos aceita de qualquer jeito. Não. Há um louvor, um hino da harpa, né? É o 422, que diz que lá no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Então nós precisamos entender que lá no céu não vai entrar pecador na prática do pecado. Lá no céu não vai entrar pecador que não tenha se arrependido dos seus pecados e que não tenha abandonado os pecados. Lá no céu só vai entrar, irmãos, pessoas que até falharam, até erraram, mas acordaram, se arrependeram e abandonaram o pecado. E que nós possamos refletir sobre isso, irmãos. O apóstolo Paulo, né, na sua sabedoria, ele disse lá em Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós só vamos alcançar o privilégio de ouvir Jesus nos dizer: vinde, benditos do meu Pai, se nós tivermos uma vida transformada, renovada. Se nós, de fato, abandonarmos os nossos erros, nossos pecados e seguirmos em frente, buscando sempre pela ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos adentrar nas moradas celestiais e ouvir Jesus nos dizer: vinde, benditos do meu Pai. É interessante nós pensarmos que Sansão, durante toda a vida dele, nós vamos ver feitos que Sansão cometeu, que Sansão teve, como, por exemplo, matar 1000 homens com a queixada de um jumento. Sansão, ele fez coisas, Ele arrancou um portão de uma cidade inteira, carregou nos ombros. Sansão, ele destruiu as plantações dos filisteus. Só que Sansão, ele foi brincando, especialmente ali no capítulo 16, quando Dalila o interrogou, dizendo a ele: Sansão, qual é o teu segredo? Sansão, ela começou ali, digamos, confrontar Sansão: você não me ama, Sansão. Porque se você me amasse, você teria me contado qual é o teu segredo. E aí Sansão foi brincando, até que contou para ela o segredo. Aí foi a gota d'água, meu irmão. Sansão perdeu, a presença do Espírito de Deus. Sansão, de herói, passou a ser palhaço. Sansão serviu de espetáculo para os filisteus. Mas, quando nós olhamos para o final de tudo, Sansão se arrependeu, e ainda matou mais pessoas na sua morte do que durante toda a sua vida. Só que um detalhe Deus não queria que Sansão morresse do jeito que morreu. Deus não queria que Sansão perdesse a visão. E aqui, irmãos, eu trago aqui aqui eu quero fazer trazer uma reflexão bem mais forte. Vocês sabiam que o maior propósito do diabo é fazer você perder a sua visão? Não é a visão com a qual você está me assistindo agora. Não é a visão com a qual você está me olhando agora. É a visão espiritual. É a visão que faz você ver Deus. É a visão que faz você enxergar as coisas de Deus. É a visão que faz você perceber as coisas maravilhosas que Deus faz. É essa visão que o inimigo quer roubar de você, quer tirar de você. Não é a visão material, que você olha para o céu e você vê o sol, você vê a lua, as estrelas. Não é essa visão. A visão que o inimigo quer tirar de você é a visão espiritual, que te permite enxergar além do que os olhos físicos conseguem ver. E foi exatamente isso que ele fez com Sansão. Ele não apenas tirou a visão física de Sansão. Ele não apenas furou os olhos de Sansão. Não foi só isso. Só que Sansão, irmãos, ele, quando estava lá na cadeia, que ele estava ouvindo os filisteus rindo dele, e tinha um rapaz que estava guiando ele, falou assim: onde que estão as colunas do templo? Aí o rapaz guiou ele, colocou as mãos dele sobre as colunas, e ele caiu em si. E ele então pediu perdão ao Senhor e pediu mais uma chance a Deus. Mas se Sansão, irmãos, não tivesse feito isso, ele teria, exatamente hoje, ele estaria no inferno. Apesar de que hoje muita gente prega que não existe inferno, irmãos? Tem gente que diz que aquela história lá, lá de o que Jesus conta lá em Lucas 16, aquilo é só uma história, aquilo é só uma parábola. Jesus se referia ao Geena, um fogo que estava aceso 24 horas lá em Jerusalém para queimar lixo,
Jesus disse, não tema o homem, mas tema a Deus, que pode matar tanto o corpo como lançar a alma no inferno. Então tenhamos cuidado, irmãos, para que nós não ouçamos do Senhor no dia do juízo final, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Amém? Reflita sobre essa palavra, reflita sobre esta mensagem, compartilhe ela, mande nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que o maior número de pessoas possam ouvir esta mensagem e possam fazer o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo, julgue-se o homem a si mesmo, para que não seja necessário ser julgado pelo Senhor. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós vamos entender, irmãos, de que nós sem Deus não somos nada. Sem Deus nós não chegaremos a lugar algum, que nós necessitamos da presença do Espírito Santo, necessitamos da ajuda de Jesus. Amém? Ore comigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, eu te apresento cada pessoa que vai assistir este vídeo, cada pessoa que assistiu este vídeo. Pai, cada pessoa que está assistindo agora, que o Senhor os abençoe e que o Senhor possa, meu Deus, transformá-los a cada dia e que eles possam, Senhor, alcançar o privilégio de adentrar nas moradas celestiais. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.